e certamente grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Amém? Queridos, ser uma maneira bem objetiva, se você puder abrir sua Bíblia, ou nós vamos projetar aqui, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Nós vemos aqui que a própria palavra do Senhor já estávamos se passando vários dias, onde Deus estava criando as coisas, o haja de Deus estava acontecendo, e aqui nós vemos aqui que Deus estava findando o sexto dia, e aqui o Senhor está falando sobre a criação, sobre a cereja do bolo, onde Ele estava criando o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. E a palavra do Senhor fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Perceba que quando Deus cria tudo segundo a sua vontade, segundo tudo aquilo que Ele tinha como propósito, a palavra do Senhor fala que Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Ele fala sobre dominarmos algo, ou seja, quando Deus cria todas as coisas no sexto dia, para findar esse dia, Ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E o que é interessante sobre isso, é que Ele estabelece esse matrimônio, essa família sendo formada. E o que nós podemos ver nesse texto que nós lemos, principalmente no versículo 28, ele fala sobre: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja. Então nós vemos aqui, querido, que Deus tem um plano perfeito para mim e para a tua família, amém? Parece que Deus tinha criado o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, parece que tudo estava perfeito, mas aquilo que era para ser semelhante a Ele, foi criado com o homem e com a mulher. Ou seja, a nossa família, e hoje nós vamos estar falando sobre a família, vamos estar estabelecendo um tempo de oração mais no final dessa palavra, e nós queremos orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar pelo nosso matrimônio, orar pelos nossos filhos. E aqui nós vemos que Deus então tem um plano perfeito. Mas esse plano perfeito de Deus, que então se estabelece desde o início. Mas quando nós iniciamos o Novo Testamento, onde a nova aliança é estabelecida através de Cristo Jesus, nós vemos que no primeiro capítulo do livro de Mateus, a gente vai estar projetando ali ele. Nós conhecemos Mateus, capítulo 1, do versículo 18 em diante. A gente vê que antes estava falando sobre a genealogia de Cristo, de Jesus, mas aqui fala sobre o nascimento de algo. E a Bíblia então está falando assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que a gente vê aqui que tem uma história muito especial. Talvez falando de família, a história mais importante, mais extraordinária da palavra, que foi a família a qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado, foi semeado, foi colocado ali para que realmente viesse ao mundo e estabelecesse um elo onde nós pudéssemos ter acesso à salvação e uma eternidade com Cristo Jesus. Mas o que é interessante aqui, que perceba que aqui está falando sobre o nascimento de Jesus, mas está falando sobre o matrimônio, está falando sobre o início de uma família, a qual iria
cuidar, ia proteger aquilo que era uma promessa de Deus para que se cumprisse através de Cristo Jesus. Então perceba que aqui nós vemos que estava sendo estabelecido já uma aliança entre José e Maria. José e Maria já estavam combinado algo, já estava tratado algo sobre o seu casamento. A Bíblia fala que eles não tinham coabitado, eles estavam ainda, não tinham tido intimidade sexual, nada. Eles estavam se preparando para um receber o outro. Num matrimônio santo, sem mácula, num matrimônio onde sim pudesse, segundo a lei ali, uma mulher não podia engravidar, ter relacionamento antes que ela poderia sofrer coisas severas. Tanto na questão até mesmo da própria morte. Mas então perceba que aqui nós vemos que a história do casamento estava sendo planejada. Quantos aqui, meu irmão, você planejou teu casamento com alguma certa antecedência? Levanta sua mão bem alto. Pouca gente. Então nós poucos que levantamos as mãos, nós nos preparamos, nós pensamos nos gastos. Quantos aqui, quando você talvez está esbarrando na lista de convidados, levanta a mão aí, ou esbarrou um dia. Meu irmão, nós estamos casando com a Di, estamos fazendo a lista de casamento. Mas 40% ou 50% da lista vinha do pai dela. Ele era pastor, ele tinha um monte de pessoas da rede dele na época, tinha essas nomenclaturas, tinha discípulos, famílias. Quando eu fui ver, tinha 330 convidados para o nosso casamento. Eu falei, espero que ele pague a janta, Mas, tirando as brincadeiras, glória a Deus, Baiano? Queridos, tirando as brincadeiras, ou seja, quando bate a lista, às vezes dá aquele desespero. Então perceba que José e Maria estavam planejando tudo. Eles já tinham seu orçamento talvez ajustado, já tinham as pessoas especiais para aquele dia do sim, tão importante e determinante sobre a sua vida. Mas perceba que dentro de tudo isso, que é um sonho de todos casarem, na nossa cultura de vir aquela mulher de branco, abrir-se as portas, seja aquela música mais tradicional, ou seja outras, normalmente hoje o pessoal entra com outras músicas evangélicas, enfim, no nosso contexto aqui, daquilo que nós queremos, daquilo que nós cultuamos, daquele a qual nós queremos convidar para ser a pessoa mais importante, que é as músicas que adoram e exaltam o nome do Senhor. Perceba que algo parece que entra numa crise inesperada. Aquele casamento que era para ser perfeito, aquele casamento que estava sendo planejado e projetado, algo inesperado começa a acontecer. Já pensou que ele pensando, vou casar com a Maria daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, semanas, meses, estamos nos preparando, de repente chega a Maria e fala, José, eu estou grávida. Já pensou o tamanho do B.O., meu irmão? Já pensou o tamanho da frustração, da crise que esse homem poderia ter entrado? E a Bíblia nos narra que José, de uma maneira justa, de uma maneira onde ele não quis expô-la, a Bíblia fala que ele tenta proteger, mas a Bíblia fala que ele tenta pensar em deixá-la. Ele tenta pensar sem fazer algo, ou seja, José então e Maria, Maria estava desposada, não tinha um relacionamento, e ele descobre essa gravidez. Eles descobrem que algo estava dando errado, que algo não estava dando certo segundo aquilo que eles tinham como plano para a família deles, para a casa deles. Do ponto de vista humano, queridos, isso era um escândalo na época. Do ponto de vista humano, naquela época, era algo para ser apedrejado, para ser expulso daqueles lugares, ou seja, coisas terríveis, na questão física, emocional, cultural, tudo ia ser contrário, principalmente a questão sobre Maria. Agora perceba, querido, que a reputação de Maria estava em jogo a partir daquele momento. Mas de José também estava. A reputação deles naquele momento estava sendo colocada em xeque. Agora perceba, querido, que o tema dessa mensagem essa noite, o plano de Deus para a nossa família, esse plano de Deus, parece que as coisas, como na criação, ele já tinha feito tudo, porém, ele estabelece algo que não era bom, segundo a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 2, que o homem viva só. Você que é um sacerdote, você que é um homem casado, vire para sua esposa e fala assim, obrigado por você fazer parte da minha vida. Obrigado por você. Amém? Glória a Deus. Então a reputação estava em jogo, mas José, querido, ele não apenas foi o marido de Maria. José, ele foi escolhido por Deus para ser o guardião da promessa. E aqui eu quero entrar na mensagem onde possa envolver a minha e a tua vida. Eu e você, cada um de nós, homens casados aqui, nós não apenas somos escolhidos para ser o esposo da nossa esposa, para ser aquele marido da nossa cônjuge.
mas nós somos escolhidos por Deus para sermos o guardião de uma promessa. Perceba que o livro de Gênesis tem uma promessa sobre multiplicação, sobre sermos fecundos, sobre enchermos a terra, e da mesma maneira, quando nós vemos José e Maria, tinha uma promessa sobre o Messias, sobre algo que estava se estabelecendo na vida de José e Maria. Então, José ele foi escolhido por Deus para ser o guardião dessa promessa. Eu e você como homens, nós como sacerdotes do nosso lar, nós somos escolhidos para Deus, para ser esposa da nossa esposa, pai dos nossos filhos, mas principalmente sermos guardiões de uma promessa do Senhor, que é a nossa família. A nossa família é um lugar de bênção, a nossa família é um lugar onde a primícia, ou seja, Deus tem que se estabelecer na nossa casa. Uma igreja vai ser relevante não pelo número de membros, mas quando a minha e a tua casa estivermos profundos em Deus, nada vai nos abalar, assim uma igreja permanecerá em pé. Ou seja, que quando nós entendemos algum princípio do plano de Deus para a nossa família, o nosso entendimento começa a mudar, a nossa ótica começa a mudar, as nossas palavras tendem a mudar, para que nós possamos experimentar algo novo. Agora perceba que José, além de ele ser o guardião dessa promessa, ele é o protetor e o provedor. Ou seja, sobre a nossa casa, nós temos a questão, nós principalmente homens, de sermos aqueles que fomos chamados para cuidar das promessas, sermos os provedores e os protetores daquilo que o Senhor confiou nas minhas e nas tuas mãos. Dentro disso, querido, quando nós começamos a avaliar, perceba que José nos ensina algumas coisas sobre proteger alguém. Naquele contexto, querido, normalmente José ele estava liberado a falar, eu não quero mais casar com essa mulher. Essa mulher pulou a cerca, esta mulher fez coisas erradas, ou seja, eu estou liberando daquele compromisso que eu tinha. Ou seja, o que nós temos que entender sobre a questão do noivado na época? Até a própria Bíblia fala que Jesus vai vir buscar a sua noiva, e parece que nós já estamos casados, mas quando nós começamos a entender que o noivado ele era um compromisso oficial, o noivado ele antecedia aquele sim para a eternidade. Então perceba que o noivo, o noivado, ele era uma promessa de uma união futura. Ele era um compromisso de amor e de responsabilidade. Da mesma maneira que muitas vezes a Bíblia fala sobre Cristo com a igreja, a qual ele fala que ele é o noivo e vai vir buscar a mim e a você como noivas. O que ele está falando? Que ele tem um compromisso de retornar, buscar aqueles que vão estar adornados naquele dia da sua grande volta. Agora, quando nós começamos a reparar que então José ele nos ensina a proteger algumas coisas. Ele poderia difamar Maria e ninguém iria questioná-lo, meu irmão. E o problema nas famílias muitas vezes é quando nós não sabemos proteger a nossa família. Tem marido e mulher que tem uma discussão, a primeira coisa que acontece são aquelas frases do pensador e postando no Instagram. Descendo a lenha no marido, descendo a lenha na mulher, dando aquelas indiretas. Quando resolve a situação, passando-se às vezes dias, às vezes semanas, nós uma vez atendemos um casal cadiano que estava há 4 meses sem se falar. Onde que a primícia do Senhor vai se estabelecer se nós não temos um relacionamento? Se eu não falo com a minha esposa, a qual eu vejo, como que eu converso com aquele que deve ser aquele que eu tenho um relacionamento, que aqui vai ser por 50 anos, 30 anos, 70 anos, mas aquele que eu quero ter um relacionamento pela eternidade. Então, quando começa a ver sobre isso, sobre a questão de proteger alguém, José nos ensina que não é apenas algo sobre força física, mas é sobre a obediência a Deus. Se a nossa casa, se o nosso lar tem que ser um lugar onde Deus tem esse plano para a nossa família e nós queremos vivê-la. Perceba que nós poderíamos falar sobre várias coisas que expõem, que desprotegem. Mas eu não quero dar ênfase àquilo que é o ruim, mas eu quero falar pelo menos algumas coisas que falam sobre proteção. Quando eu falo sobre a proteção, olhando para o contexto de José para com Maria, eu vejo que proteção é obedecer a Deus, mesmo quando eu não entendo tudo. Perceba que José é pego desprevenido. Ele estava com planos, de repente, eu estou grávida. Para ele desmoronaria tudo. Mas o que a Bíblia fala aqui então, que proteger, não é eu falar mal, não é eu apenas apontar os erros, as falhas, mas proteger, querido, é eu obedecer a Deus mesmo quando eu não entendo tudo. Eu não sei o que você pode estar passando pela sua casa. Eu não sei o que você pode estar passando com seus filhos no seu lar. Eu não sei como está seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo. Mas o que aqui José me mostra?
que ao invés dele expor Maria e desprotegê-la, despila emocionalmente todo aquele contexto, a Bíblia fala tanto que ele começa a protegê-la. O anjo fala com ele e fala: não temas, esta mulher, a qual você vai receber, ela está esperando algo que é do Espírito. E a Bíblia fala: você vai pôr o nome dele de Jesus. Então perceba aquilo que a primeira coisa que eu posso falar sobre isso, sobre proteger. O que é proteger a nossa família? Primeiro, é mesmo quando eu não entendo tudo, eu continuo acreditando em algo de Deus. Talvez você não está entendendo o que está passando na tua casa, porque dessas lutas que parece que são cíclicas. Um dia está bem, um dia está mais ou menos, um dia está mal. Mas então perceba que a Bíblia fala que a proteção é obedecer a Deus mesmo quando eu não entendo. Querido, quantas vezes você talvez já pensou em abrir mão do seu relacionamento? Quantas vezes você já teve uma conversa aberta com seu cônjuge? Talvez muitas vezes até na frente dos próprios filhos. Ou seja, quantas vezes a igreja, muitas vezes, para a nossa casa, é apenas: será que eu vou ter alguma coisa? Se eu não tiver nada, eu vou para a igreja. Preste atenção, meu irmão. Quando a igreja, o culto, é opcional para o pai e para a mãe, para o cônjuge, para o casal, ela é desnecessária para os nossos filhos. Ou seja, quando algo para mim é opcional, eu não sei se eu quero ir hoje na oração, no culto de terça-feira. Quando é uma opção para mim, ela é desnecessária para os filhos. E é por isso que proteger a nossa casa, proteger a nossa família, é obedecer a Deus. Perceba que o anjo do Senhor desce e fala para ele, estabelece um projeto, um trilho. E a partir daquele momento, a Bíblia fala que José, então, ao invés de expor a sua casa, ele começa a proteger. Talvez é tempo de cada um de nós começar a proteger o nosso cônjuge. Se você parasse agora e perguntasse para o seu cônjuge, você para o seu esposo, ou você para o seu marido, como será que ela tem se sentido? Como ele tem se sentido? Protegido ou desprotegido por você? Quando você tem uma falha, um erro, seja numa coisa simples como uma comida queimada ou sem sal, qual é a resposta que nós temos muitas vezes? Ou seja, ou nós protegemos a nossa casa, querido, ou nós não podemos viver o plano de Deus para a nossa família. Porque se aqueles que edificam a casa, se o Senhor não edificar, em vão trabalha. E por que nós nos desgastamos? Porque nós queremos fazer na força do nosso braço. Mas eu vi num cursinho de coach. Coach normalmente ele trabalha a motivação, o evangelho é a transformação. Então quando nós começamos a entender algumas coisas, então que proteger é obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos tudo. Talvez você não está entendendo o que está passando pela tua casa. Mas pastor, você não conhece meu marido, você não conhece os meus filhos, você não conhece os meus pais. Quando eu falo algo, ele me responde mal, e daí eu perco o controle. Meu irmão, cada um oferece aquilo que tem. Se ele te responde mal, ofereça algo diferente. Porque se nós conhecemos a Cristo, nós podemos oferecer aquilo que vem dele. E dele tem a boa, perfeita e agradável vontade para se estabelecer em nossa casa. A comunidade de vida tem sido relevante em Guarapava por muitas décadas. Mas, querido, nós não podemos mensurar apenas por essa beleza estrutural e por tudo aquilo que nós fazemos na parte social. Mas quando as nossas famílias cada vez mais estiverem fixas no Senhor, pode acontecer o que acontecer. Não importa a questão política, climática, a igreja do Senhor vai continuar prevalecendo, porque temos famílias fortes. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igrejas fracas. E quando eu começo a entender isso, a segunda coisa que eu vejo, que proteger olhando para José, proteger é colocar o bem do outro acima da nossa própria reputação. Sabe qual poderia ser a reputação de José? Ele saindo na rua e todo mundo soubesse que ele não coabitou com ela e ela estivesse grávida? Alguém sabe? Só levanta a mão, não vai precisar falar. Ninguém sabe, meu irmão, o que ia acontecer com José? É bem isso que você pensou. Iam falar isso de José. José, ele está solteirão. E como que a mulher está grávida? Perceba que então que proteger, querido, o bem, ou melhor, proteger o outro é colocar o bem do outro acima da nossa própria reputação. Quer ter uma família bem-sucedida? Deixe tua reputação lá embaixo. Mas eleve as outras pessoas. Se eu e você fomos chamados para ter uma família abençoada, para ver esse plano, os teus ombros é para você colocar a tua esposa acima, para você colocar os teus filhos acima. É para nós realmente podermos ter uma estrutura forte, sólida, para que o Senhor possa estabelecer um plano que iniciou literalmente, sem redundância, no início, em Gênesis. Mas quando o Messias veio para a terra, como filho de mulher, filho de homem, a Bíblia então começa a estabelecer algo. Então, proteger é colocar o bem do outro acima da nossa própria reputação.
Ah, mas eu tenho razão, pastor. Quero dizer algo, meu irmão. Imagine você, a tua esposa e a tua família, teus filhos no meio. Você está em alto mar e de repente tem um furo no casco de uma embarcação, ela está afundando. Interessa qual lado está o buraco, meu irmão? Não, porque se você não estancar aquele buraco, todo mundo vai afundar. E é por isso que famílias, para ver os planos de Deus, nós temos que ter famílias bem estruturadas. Não é minha reputação, mas quem errou foi ela. A questão nesse momento, se você está vivendo conflitos, não é quem é o errado, mas quem vai dar o primeiro passo para que a promessa de Deus se cumpra na nossa família. Querida, a última coisa sobre esse primeiro ponto, eu vou falar 3 coisas rápidas, outras 2 vão ser mais rápidas ainda. Querida, proteger é ouvir o Espírito Santo e obedecê-lo. Perceba então que José, querido, primeiro, resumindo, então, ele obedece mesmo sem entender. A segunda coisa, ele obedece colocando a sua reputação em risco. Mas a terceira coisa é que ele proteger é ouvir do Espírito e obedecê-lo. Quantas vezes nós ouvimos o Espírito Santo falando conosco? E às vezes a nossa reputação estava em jogo e nós não dizemos, não, mas eu não vou dobrar se torcer. Ela vai ter que se humilhar, ele vai ter que se humilhar. E muitas vezes nossos filhos estão vendo. Querido, se tem uma igreja forte, é quando famílias estiverem fortes, filhos estabelecidos, e que a sua vida esteja crescendo, sendo estabelecida na presença de Deus, na rocha. O dia mau vai vir, a tempestade vai vir, mas a diferença das 2 casas foi que uma cavou o fundo. Se a nossa casa quer viver os planos e as promessas de Deus, nós precisamos cavar fundo. E aí eu quero ir mais fundo ainda, nesse momento. A responsabilidade está muito mais sobre mim, sobre você, homem, sacerdote, do que qualquer outra pessoa. Se nós queremos a nossa casa forte, não é a nossa esposa que tem que ir na frente. É eu e você que temos que pisar, é eu e você que temos que nos posicionar. Mas a minha mulher é muito forte. Não é que ela fala mais ou menos, não está sobre quem fala mais palavras por dia ou não. Mas sobre homens que se posicionam e que falam, eu fui chamado para um sacerdote, para que se estabeleça um plano de Deus na minha família. Eis-me aqui, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens não podem ser omissos, porque a omissão, querido, rompe o lacre, rompe aquilo que deveria estar como algo que não deveria ter sido tocado. Ou seja, quando nós nos posicionamos como homens, a nossa casa, ela vai diferente. Me perdoe as mulheres, mas você pode perceber quando um homem se converte, é diferente a condição da sua casa, quando uma mulher se converte primeiro. A mulher às vezes tenta, o homem não vou, às vezes ele vai de birra, ele quer ver um jogo que ele nem torce para aquele time. Mas quando um homem se converte, meu irmão, veja que ele vai conduzindo a sua casa, ele vai fazendo algo diferente. Eu e a minha casa, como a Vivi falou no início, serviremos ao Senhor. Nós fomos chamados para ser essa casa, essa habitação, o nosso matrimônio. É um lugar para que a glória de Deus se revele na cidade de Guarapava e aonde quer que nós estejamos. A segunda coisa que eu vejo sobre esse tema é que Deus, querido, perceba que ele tinha um plano, José e Maria. Talvez eles já tinham até uma rota de lua de mel. Vamos passar por lá, por aqui, vamos visitar tal lugar. Mas parece que algo dá errado. E quando algo sai do nosso controle, perceba que nós normalmente nos frustramos, nós estagnamos, nós paramos, nós retrocedemos. Mas perceba que Deus é um Deus que tem um plano para a nossa família. E quando o plano talvez não funciona por nossa culpa, Deus sempre vai recalcular a rota. José e Maria tinham um plano, mas de repente algo deu frustrado na ótica deles. De repente Deus recalcula a rota, envolvendo eles nessa história maravilhosa. Então perceba que então Deus sempre terá essa rota para nós. Enquanto José projetava deixá-la, que ele estava pensando, meu irmão, a Bíblia fala que ele não estava expondo ela, mas ele estava pensando em deixar ela. Ou seja, Deus intervém nesse momento. E Deus intervém de qual maneira? Trazendo uma verdade, direcionando, ou seja, recalculando rota. Talvez você está vivendo os piores dias do teu matrimônio. Talvez você está perdendo o coração dos teus filhos dentro do teu lar. Talvez você está perdendo o coração dos teus pais por algum motivo. Mas perceba, irmão, que aqui a Bíblia fala que eles estavam perdendo o controle das coisas, até que Deus recalculou rota. Talvez essa seja uma noite onde Deus vai recalcular rota sobre a tua casa, sobre a tua família. Onde Deus, nessa noite, vai novamente ligar o GPS dos céus, celestial, para que você ouça, não a opinião de terceiros, porque ele ia ouvir a opinião de terceiros. Larga essa mulher não vale nada. Mas ele ouve uma voz, continua em frente. Não temas. Então percebam que a Bíblia então está falando sobre isso.
E ele vai recalculando a rota. Agora, olha o que a Bíblia fala. Eu vou ler ali, pegando uns pedacinhos só dos versículos. Fala assim, ó. Olha a mensagem que vem, meu irmão. José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher. O que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. E você lhe porás o nome. O que eu vejo que Deus chama José, e perceba, meu irmão. Quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós perdemos o senso de pertencimento, quando nós perdemos o norte da nossa vida, nós andamos para qualquer lugar. Uma pessoa que anda na BR pedindo carona, às vezes pergunta, para onde, ele não fala assim, ó, você está indo para tal lugar, para onde você vai? Ele pergunta ao motorista. O motorista fala, eu vou para tal lugar, vou para Curitiba, eu quero ir para lá. Porque qualquer lugar, para alguém que não tem um senso de destino, tá bom. Mas eu e você temos uma promessa de Deus, uma promessa para mim e para a tua casa. Agora perceba o que acontece nesses versículos. Primeira coisa que ele fala, José. Perceba, irmão, que às vezes quando nós perdemos o controle das coisas, nós perdemos a identidade. A primeira coisa que nós falamos assim, minha família não vale mais nada. O meu casamento acabou, nós perdemos a identidade do matrimônio. O mundo preza que o matrimônio tem data de validade. Não deu certo, separa, cada um vive a vida. Não é isso que o Evangelho fala. Existe perdão, existem recomeços. Agora, perceba que a primeira coisa que ele fala, então, José, ele estabelece a identidade de José. Ele não fala, ô abençoadinho. Ele fala, não, José, você tem uma identidade. Nome, o pastor Wecker até falou isso domingo. Nome fala de uma identidade, fala sobre destino. Ele chama de José, peraí, você tem um destino, você tem uma identidade, você tem um projeto a qual eu te inseri nele. Segunda coisa que ele fala, filho de Davi. Sabe por que ele fala filho de Davi? Porque ele está falando de uma linhagem. Ou seja, eu e você não somos de qualquer linhagem, meu irmão. Amém? Nós somos de uma linhagem celestial, nós somos de um projeto que nasceu no coração de Deus, a qual pegou e nos criou homem e mulher, para estabelecer um santo matrimônio. Um lugar onde ele possa vir ali, e o nosso casamento possa refletir o Senhor aqui na terra. Um dos principais razões de termos famílias aqui na terra, ainda, é para que nós possamos estabelecer a referência de Deus aqui na terra, como família, como pessoa, como profissionais, como tudo que nós podemos fazer no dia a dia da nossa vida. Agora, olha o que ele fala depois. O que nela está gerado é do Espírito Santo. O que ele está falando sobre isso? Sobre propósito. Ou seja, que talvez nós não sabemos o que acontece, mas lembra que José não sabia, até que o Espírito Santo fala com ele, que o anjo fala com ele, ele sente algo. Ele sente a voz de Deus ouvindo em seus ouvidos, entrando em seus ouvidos naturais, mas algo começa a mudar. Ou seja, nós começamos a ver que ele começa a ter novamente um propósito. Quando o medo é retirado da nossa casa, do fracasso, e eu posso falar por mim. Eu via meu pai muitas vezes dando tiro dentro da casa. Eu via agressões com palavras físicas, emocionais. Eu via a bebida sendo o estupim para explodir uma granada lá dentro, uma bomba nuclear. Agora perceba, parece que eu falo, mas o casamento, comecei a ter problema, eu vou parar. Então perceba que primeiro ele levanta uma identidade, José. Ele fala sobre a linhagem, você é filho de Davi. Ele começa a falar, é do Espírito Santo, ele está falando sobre um propósito. Ou seja, eu e você não estamos sozinhos, porque o Senhor deixou o ajudador dele habitando dentro de mim, dentro de você. Não é algo que nós cantamos, esse Espírito Santo vem, não, Espírito Santo transborde, porque ele já está dentro de mim e de você. Não é que ele vai vir sobre nós, ele vai sair, ele vai transbordar dentro para fora. Antes tinha um tabernáculo físico, onde Beliel construiu. Hoje eu e você estamos no tabernáculo, onde Cristo tabernaculou-se dentro de mim e de você, através do seu Espírito. Ou seja, quando nós começamos a ver tudo isso, que veja que a última coisa ele fala assim, você lhe porás o nome de Jesus. Sabe o que ele está falando? Ele está afirmando um lugar do plano dele para a vida de José. Talvez você não saiba porque está na tua casa, na tua família, nessa tua linhagem. Mas o que Deus, o anjo está falando para ele, você vai pôr o nome, ou seja, ele está querendo envolver nos planos de Deus. Se você está nessa casa, nessa família a qual você está inserida hoje, querido, não é porque Deus não tinha outra para te colocar, é porque Ele tem um plano para esta família e você está inserido nela. A tua casa é um lugar para refletir a glória e a manifestação do Senhor. Agora perceba, querido, José, certamente, ele ia ouvir muitas pessoas questionando ele. Ele não ficou preocupado com a sua reputação.
Ele sabia que o externo não iria interferir o interno, porque o interno começou a estar sendo estabelecido de uma maneira sólida. Então, querido, perceba que ele ouviu a Deus e não as circunstâncias. Quer viver o plano de Deus para a tua casa, para a tua família? Pare de olhar as circunstâncias. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus e olha a tempestade, ele começa a afundar. Se a tua casa está afundando e entrando água, querido, perceba para onde você está olhando. Enquanto José olhava para a circunstância, ele estava planejando, vou largar essa mulher. Quando ele começa a olhar para o propósito de Deus para a casa dele, a Bíblia fala que ele começa a falar, a partir de agora, eu vou ser o provedor, eu vou cuidar da promessa, eu vou ser aquele que vai ser o protetor daquilo que Deus estabeleceu aqui na terra. Meu irmão, então perceba que dentro de tudo isso, a obediência foi a palavra de Deus. A obediência foi a palavra de Deus e não a opinião dos outros. Talvez tem pessoas que falam que família é um projeto falido. Normalmente quem fala, quem já está em vários relacionamentos, é quem não deu certo. Mas converse com muitas pessoas aqui, eu sou uma delas. Quantos aqui você pode dizer que Deus fez um milagre no seu casamento? Levanta a mão em nome de Jesus, bem alto. Tem muitas pessoas aqui. Ou você pega aqueles que creram naquilo que o olho talvez não enxergava, mas algo entrou nos seus ouvidos, começou a transformar a sua mente, eles começaram a experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade. Ou nós cremos que a família é um projeto falido. Se eu creio que a família é um projeto falido, eu não posso crer que os planos de Deus são verdadeiros para mais nada. Ele não mente, ele não se engana. Ou seja, a tua casa e a tua família não importa como você chegou aqui esta noite. Nós estamos em dias proféticos, falando sobre o relacionamento com Ele, sobre a nossa casa, sobre outros temas. Ou nós tratamos isso como ambiente profético, e aonde o profético de Deus está, tudo pode acontecer, ou eu creio que eu estou num vale de ossos secos. Num vale de ossos secos só pode ser duas coisas, meu irmão, ou profeta ou osso. O osso continua caído, o profeta declara e profetiza algo novo. Ou seja, nós podemos declarar, não importa a circunstância da tua casa hoje, ou você é um osso, ou você é um profeta. Nós vamos orar daqui a alguns minutos, se o louvor puder subir, em nome de Jesus. Agora perceba, querido, José, ele foi guiado pela palavra de Deus, e não pelos bons argumentos que ele teria. Ele tinha a lei do seu lado. Ele tinha toda a opinião pública do seu lado. Mas ele decide ouvir a opinião de Deus para a vida dele. Não importa a opinião pública sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a circunstância a qual você está hoje. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa casa, ela pode ver os melhores dias. Por mais que você esteja legal, o melhor de Deus pode acontecer. E quando nós começamos a ver tudo isso, querido, perceba então, que a nossa família, como José, deve ser guiada pelo Espírito Santo. Alguém que não tem o Espírito Santo falando, é alguém que anda sem rumo. Mas aqueles que ouvem ao Senhor, a Bíblia fala que Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que vai nos conduzir. É aquele que até mesmo nos piores dias, como Jesus foi batizado, cheio do Espírito foi para o deserto. No poder do Espírito, ele sai de lá e os anjos o servem. A nossa família pode estar passando por talvez dias difíceis, dias de tentações, de provações, melhor dizendo. Mas quando nós estabelecemos um relacionamento com Ele, e os nossos ouvidos espirituais ouvem a sua voz, não importa a repercussão pública, não importa o que os jornais, o que as pessoas ao nosso lado diz, o que importa é que o nosso Redentor vive. Queridos, agora perceba que a última coisa que acontece, perceba que o título que nós demos, que é o plano de Deus para a nossa família. Agora perceba que qual é esse plano então? Agora veja, meu irmão, que o fruto do seu casamento, da sua família, tem um propósito. Perceba que Jesus tinha um propósito, era revelar o Pai aqui na terra. Jesus tinha um propósito, a tua casa tem um propósito. Os teus filhos têm propósito. O nosso matrimônio tem um propósito. Qual é o principal propósito? É revelar Jesus nesses dias para essa terra que está obscura, conhecer uma luz que dissipa as trevas. Um amor que lança fora todo o medo a qual José estava com medo. Fala, não temas, tome Maria como sua mulher, sua esposa. O que dela está sendo gerado é do Espírito.
E você, José, presta atenção, vai pôr o nome. O pai dava o nome para o filho, para estabelecer um propósito, um destino. Agora percebam, meu querido, de tudo isso, José e Maria tiveram que viver algo, dizendo não para eles mesmos, para gerar Cristo neles e através deles. Tem coisas que eu e você queremos gritar, espernear, mas talvez nós temos que, calma, a minha casa tem um propósito aqui, a minha família tem um propósito aqui nessa terra, não é viver por décadas, ter filhos, netos ou bisnetos, e glória a Deus por isso, mas é gerar Cristo aqui nessa terra, é que as pessoas possam ver Jesus através da nossa família. Família continua sendo algo atualizado, algo que a data de validade é até que a morte nos separe, ou o nosso Redentor venha buscar a noiva adornada, porque a noivado é um compromisso, é um acordo, é uma promessa. Agora percebam que José, quando as coisas saem do controle, talvez você pense na tua casa que as coisas estão saindo do controle. Perceba que ele está talvez já pensando, já tinha tirado os móveis, né? Eu estou apenas, né? Já tinha construindo a casa, ele tinha um tempo para construir a casa, pagar o dote para o pai da noiva. De repente já estava puxando alguns móveis, de repente falei, agora, fiquei sem mulher, não posso voltar para aquela casa, como é que eu vou, ou seja, ele se vê em maus lençóis. Mas o que é interessante, é que quando ele não tinha revelação, ele estava se sentindo sozinho. Talvez ele começou a pensar, eu tinha uma futura esposa, agora estou sozinho. Agora perceba algo, irmão, que antes ele não tinha mais nada. Mas o que é interessante é que a revelação divina para a vida de José removeu o medo e removeu o escândalo. O escândalo que as pessoas iam falar. Essa revelação estabeleceu algo novo. Antes, sem ninguém, agora estabelece o Emanuel, o Deus conosco. Antes ele não estava mais sem Maria, agora ele começa a estabelecer o Emanuel. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei quais são as maiores dificuldades que você tem no teu matrimônio, o teu relacionamento com os teus filhos. Talvez você, mulher, se sente sozinha. Hoje você está sozinha aqui. Talvez você, marido, se sente sozinho. Talvez você que é filho apenas, se sente sozinho na tua casa. Como alguém que está numa hospedaria, entra e sai a hora que quer, e ninguém dá atenção, ninguém dá bola. José estava assim talvez. Mas de repente, aquele que ele ia chamar de Jesus, ele chama de Emanuel. Agora tem um Deus conosco. Temos um Deus para habitar na nossa casa. Temos um Deus para fazer milagres na nossa família. Temos o Emanuel, o Deus conosco. E a minha pergunta ao teu coração é: Jesus já nasceu para a tua família? Nós celebramos todos os anos, há mais de 2000 anos. Mas nós aqui na Comunidade de Vida vamos fazer 33 anos daqui a alguns meses. Amém? Amém. Nós pregamos sobre o nascimento de Jesus. Mas será que ele já nasceu para a nossa casa? Sabe por quê? Quando o primogênito, ele nasce, ele revela a Deus. Quando Jesus nasce na minha e na tua família, aquilo que era vergonha fica para trás. Aquilo que era escândalo fica para trás. Aquilo que era medo fica para trás. Eu tinha medo de casar, meu irmão. Porque tudo que eu via compactuava para um fracasso. Que eu via e ouvia em toda a minha família. Mas quando o Emanuel é estabelecido na minha casa, na minha vida, na minha família, as coisas começam a mudar. São dias proféticos, como nós temos falado. Se coloque em pé em nome de Jesus. Perceba que quando Jesus, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco nasce, a própria palavra fala: quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai sabe que tem uma identidade nele. Uma identidade onde nós temos o amor que lança fora todo medo. Onde é aquele, querido, que traça um caminho no meio do deserto. Onde é aquele que no seu poder, talvez como uma árvore cortada ao cheiro das águas, florescerá. E eu não sei como está a sua casa. Ah, pastor, a minha casa, se fosse uma árvore, já seria sido derrubada faz muito tempo, cortada faz muito tempo. Mas o bom perfume de Cristo, que é o nosso lar,
nós podemos estabelecer um novo tempo, nos apropriando mediante fé tudo aquilo que Cristo realizou. Agora perceba, meu irmão, que tem um versículo que a Bíblia diz que que o anjo fala com José num sonho. Perceba que a Bíblia fala no Antigo e no Novo Testamento sobre José, que Deus fala em sonhos com eles, que Deus revela coisas a eles. E talvez tem muitas famílias aqui que você deixou de sonhar com a tua casa. Você deixou de sonhar que o teu casamento vai ser duradouro, porque você viu historicamente na tua família, nos teus antepassados, que não durava muito. Talvez é tempo de nós estabelecermos uma nova aliança no nosso matrimônio. Não que essa não valeu, mas uma aliança para Deus a partir de agora. Por mais que eu não entenda, eu vou obedecê-lo. Por mais que eu não veja, eu vou crer. Porque a fé é aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu creio. Nós vamos adorar o Senhor. E eu queria que nesse momento, a maneira, você ainda sozinho, você começasse a fazer algo que nós fazemos todo o domingo de ceia. Tem um versículo que fala: examine-se o homem a si mesmo. Não é para você olhar para sua esposa, para o seu filho, para o seu marido. É para você, é para mim, é na primeira pessoa. E nesse momento, enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai começar a avaliar: será que Jesus nasceu para minha casa? Será que Ele já nasceu no meu lar? Será que Ele já tem refletido a glória de Deus Pai aqui? Será que quando as pessoas olham para nós, será que quando nossos filhos olham para o meu casamento, será que eles enxergam Deus aqui como Jesus vai revelar o Pai? Que esse é tempo de famílias voltarem a sonhar, a viver todo o propósito que Deus planejou desde o seu haja. Pode ser que se fale: pastor, mas eu não tenho visto nada. Mas o haja de Deus pode acontecer hoje. Então, por alguns instantes, que você possa começar a avaliar teu coração. Antes de você orar: Senhor, toca na minha esposa. Fale: Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, toca nos meus filhos. Fale: Senhor, o que eu preciso da tua transformação? Em nome do Senhor Jesus.